Convido os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, versículo 31. Amém? E diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Somente até aí. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Deus Pai, estamos aqui nessa noite gratos por tudo aquilo que o Teu Espírito já fez nesse lugar. Porque desde quando entramos, a Tua presença estava aqui, tratando-nos, Senhor, cuidando-nos, estando conosco. Senhor, que este momento seja um momento em que Seu Espírito continue agindo. Senhor, que Teu Espírito, Senhor, venha usar a minha vida, meu Pai. E que não sejam palavras da minha vontade, mas que sejam palavras que saíram do Seu coração para a Sua igreja. Senhor, que o Teu Espírito também possa, Senhor, convencer os corações. Porque se o Teu Espírito não fizer a obra, Senhor, de nada vai valer, Senhor, as palavras que saírem de mim. Senhor, toma cada coração, cada mente, Senhor. Toma nessa noite, nos dê sabedoria, discernimento e entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, graças a Deus. Quando eu vejo esse tema, conhecendo a causa para curar a dor, e eu vejo que veio justamente no mês de julho, antes da conferência, eu fico grata a Deus por essa oportunidade. E eu observo como Ele é perfeito. Porque Deus nos deu um mês inteiro. Um mês até longo, de 5 domingos. Para que nós possamos curar as nossas dores. E isso bem diante de uma conferência que tem nome Gerando Discípulos. Onde somos convidados a todo domingo, quando é anunciado essa conferência, a gerar alguém, a trazer alguém, a discipular alguém. E talvez alguns de nós aqui não nos achamos aptos a discipular. E aí o Senhor, antes da conferência, quando Ele deseja que a sua igreja vire discípulos, gere discípulos, Ele nos dá um mês para curar as nossas dores. Para que quando chegar a conferência nós possamos discipular. Porque é bem verdade que pessoas feridas, elas ferem. Mesmo quando elas não querem. Quem aqui nunca já esteve sentindo uma dor aguda e tinha alguém falando e você perdeu a paciência? Porque você estava com a dor. Aquela pessoa não causou a sua dor, mas você terminou descontando porque você estava com a dor. Então, pessoas que são feridas, elas ferem. Mas pessoas que são curadas, elas conhecem o caminho para a cura. Elas têm um testemunho que pode levar alguém à cura. Elas conhecem o remédio, elas conhecem o tratamento, o antídoto. Então, o Senhor, Ele nos deu essa oportunidade de curarmos as nossas dores.
O Senhor, Ele nos deu uma oportunidade. Se até aqui nós ainda não conseguimos ser discipuladores, então Ele está dizendo para nós esse mês: você tem mais uma oportunidade de curar as suas dores, para que você possa, a partir do mês que vem, ser cura para a vida de alguém. Quando eu olho para esse texto que acabei de ler, talvez você tenha lido e pensado: o que isso tem a ver com dor? O que isso tem a ver com cura? Mas quando eu olho para o versículo 33 e eu vejo aqueles homens dizendo: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também como éramos aos seus olhos. E ali eles estavam falando dos gigantes. E eu me pergunto em que momento eles descobriram que aos olhos dos gigantes, aos olhos dos homens que estavam naquela terra, eles eram como gafanhotos. Em que momento os descendentes de Anak olharam para eles e falaram: eu te vejo como gafanhoto? A verdade é que quando eles falam isso, eles não estão expressando o que os seus inimigos pensavam sobre eles, mas eles estão expressando exatamente a forma como eles se viam, como eles se sentiam, e eram apenas isso. Esses homens, eles foram pessoas que passaram por muitas coisas. E às vezes você possa ter lido esse texto e pensado: que pessoas difíceis, que pessoas rebeldes, que falta de fé. E talvez pareça uma coisa tão estranha, tão longe, tão distante. Mas quando a gente começa a analisar a forma com que eles olhavam para si, começa a analisar os textos anteriores e o que eles passaram, a gente talvez possa até se encontrar. E entender que muitas vezes temos atitudes até parecidas. A dor, no seu sentido mais simples, resumidamente, ela é um sentimento desagradável que limita a nossa capacidade. Quando nós temos uma dor, nós estamos limitados na nossa capacidade. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que esses homens, eles tinham um sentimento que limitava a capacidade deles de entender aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Quando eu analiso aqui e digo que eles não tinham como saber como os inimigos olhavam para eles, é porque esse texto não vai relatar. Mas se a gente começar a analisar desde o início da história deles e a gente for lá para o início de Êxodo, a gente vai ler no capítulo 1 que o rei do Egito, ele olha e ele diz: olha os filhos de Israel, eles crescem, eles são muito numerosos, eles estão se tornando um povo poderoso. Eu acho melhor começarmos a subjugá-los, para que eles percam as suas forças. Essa é a visão que a Bíblia relata que o inimigo tinha sobre eles. Um povo numeroso, forte, que crescia, que era poderoso, a ponto do rei dizer: se um dia se levantar uma guerra, pode ser que eles se unam com os inimigos e vençam. Então ele olha para aquele povo com medo. Ele olha para aquele povo e ele não vê nenhum gafanhoto, ele vê um povo forte. Ele vê um povo que cresce, se multiplica e é abençoado por Deus. Então ele começa ali a escravizá-los e a colocar dura servidão sobre a vida deles. Considerando que eles passaram 400 anos no Egito, esses homens que tiveram essa fala, eles nasceram como escravos. Eles cresceram como escravos. Eles ouviam talvez histórias sobre os feitos do Senhor, sobre o que Deus tinha feito ao pai Abraão, a Isaac e a Jacó. E eles criam. E eles clamavam, porque o Senhor vai dizer que ouviu o clamor do seu povo.
Mas a dor que havia neles, que a dura servidão de tanto tempo colocou, também faziam com que eles duvidassem. Então a palavra ela vai dizer que o Senhor ele levanta Moisés, ele envia o libertador, e Moisés chega, ele fala com o povo, ele fala com o faraó, e Faraó endurece seu coração. E aí, em vez dele liberar o povo para consagrar o Senhor, ele aperta. Ele coloca mais dura servidão. Então, conforme Deus, você conhece a história, Deus manda as pragas, Deus vai mostrando o seu poder. E a cada vez que Deus, ele se levanta, e a cada vez que a vitória dele está mais perto, a dor aperta também. E muitas vezes isso acontece comigo e contigo. Porque quando estamos perto da nossa vitória, a dor, as dificuldades, elas também apertam. E algumas vezes nós desistimos. O capítulo 6 de Êxodo vai dizer que eles estavam sofrendo tanto que eles chegam para o faraó e dizem: por que você está fazendo isso? E aí ele fala, simples palavras: vocês estão com tempo. Então, agora a servidão vai ser mais pesada. E aí Moisés, ele vai falar com o povo. Moisés, ele chega para falar com eles, para eles acreditarem naquilo que Deus tinha falado. E o capítulo 6 vai dizer exatamente que eles não quiseram ouvir Moisés. E aí ele fala a causa, e ele diz porque eles estavam angustiados no espírito, por causa da dura servidão. Então essa era a causa da dor daquele povo. Por conta da dura servidão, eles eram pessoas angustiadas de espírito. Eram pessoas angustiadas na alma. E quando a nossa alma está angustiada, nós temos a nossa capacidade limitada. Porque como aquele povo que já tinham passado tantas coisas, vivido tantas coisas com Deus, após isso eles conseguem ser libertos do cativeiro, eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, como a gente já sabe, eles veem a mão de Deus cuidando deles, eles têm um Deus de provisão, eles têm um Deus que a presença dele estava guiando por aquele deserto, mas eles não deixavam a dor deles para trás. Eles continuavam com as suas mentes aprisionadas e com suas almas angustiadas. E muitas das vezes isso acontece comigo e contigo. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quanto cuidado Deus não tem com a nossa vida? Quanta provisão Deus não faz na nossa vida diariamente? Mas basta uma dor, basta uma angústia na alma, basta uma dificuldade, e alguns de nós já pensam em desistir. Aqueles homens, eles olharam com olhos de dificuldade para aquela terra, porque eles não estavam com os olhos fixos na promessa. A Bíblia vai dizer que foram 12 espias. 2 apenas alcançaram a promessa. E 10 morreram no deserto. Porque 2 estavam com os olhos fixos na promessa. 2 viram os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades e pensaram: por Deus, nós vamos vencer. Mas 10 ainda estavam agarrados às suas angústias. Ainda se olhavam não com olhos de povo eleito, não com olhos de filhos, não com olhos de amigos de Deus, não com olhos de quem foi um povo escolhido, não com olhos de o que Deus fez na minha vida, mas eles se olham com olhos de eu sou incapaz, eu não consigo. A promessa estava diante deles, a terra prometida estava diante deles, e eles olharam para si e para sua falta de capacidade disse: não é possível. E por conta disso, eles perderam o seu tempo, eles perderam a promessa e eles morrem no deserto.
como nós essa noite temos nos enxergado e como está a nossa fé. Aonde estão fixados os nossos olhos? Será que nós temos mantido os olhos na nossa promessa? Será que nós temos entendido, como foi falado aqui semana passada, que a nossa dor, ela tem um nome, que a nossa dor, ela tem um propósito? Ou será que a gente ainda tem olhado para a nossa dor e nos deixado paralisar por ela? Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles se deixaram paralisar. Eles eram pessoas livres, mas a mente deles ainda estava aprisionada. E muitas das vezes isso acontece, porque somos pessoas livres pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes permanecemos aprisionados e olhamos para o Egito. Aquele povo o tempo todo, ele diz: se eu estivesse no Egito, se eu estivesse no Egito, se eu estivesse no Egito. E quantas vezes alguém aqui pode ter pensado: quando eu estava no mundo, eu já cheguei a ouvir alguém dizer que quando estava no mundo era mais fácil. E aí, quando eu ouço essa frase, aí eu penso que essa passagem aqui não está tão distante, que esse comportamento não está tão distante. E que muitas das vezes, nós, apesar de ler o texto, talvez até julgar, nós nos comportamos da mesma forma. Mesmo diante de tudo aquilo que Deus faz para nós diariamente, ainda somos capazes de olhar para trás. Ainda somos capazes de colocar as nossas limitações à frente das promessas, à frente dos propósitos. Eles não conseguiram entender quem eles eram em Deus. E quando nós não entendemos quem somos em Deus, nós agimos dessa forma. Existe alguém que também passou por coisas e que poderia até ter sua alma angustiada. Na verdade, tem uma passagem, um salmo, onde ele até fala: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse salmo foi escrito por Davi, em meio a tantas dificuldades que ele passou. Ele também se encontrava com a alma angustiada, mas ele mesmo responde a si. Ele mesmo, tendo a sua dor ali exposta, ele diz: espera em Deus, confia em Deus. Então ele era alguém que se angustiou, mas ele conseguiu fixar os olhos dele no propósito. Quando a gente olha para a trajetória de Davi, a gente vê um menino que talvez não fosse tão querido, talvez não, que vivia por trás das malhadas, desprezado por sua família, porque quando o profeta chega na sua casa, eles reúnem todos os filhos e esquecem ele lá no campo. Um menino que vivia como pastor de ovelhas, mas ele entende quem ele é, ele entende o seu papel, porque um dia ele está lá, pastoreando as ovelhas de seu pai, então vem um animal e ataca as suas ovelhas. Imagina um menino ainda jovem, pequeno, que está acostumado a lidar com ovelhas, ver um urso, ver um leão chegando para atacar. Algumas pessoas teriam fugido, corrido. Só que eu olho para esse texto e eu vejo que Davi
ele entende qual era a responsabilidade dele naquele lugar. Ele olha para aquelas ovelhas e pensa, eu sou responsável por elas. Ele não olhou para elas e pensou, é só uma ovelha, tem várias aqui. Não, ele olhou e ele pensou, eu sou o pastor dela. Ele sabia qual era o papel dele. Então ele vai e ele defende as ovelhas do animal feroz. Ele se coloca em risco pela vida daquele que ele entendeu que era a responsabilidade dele. Quantos de nós temos olhado para nós e olhado para quem é a nossa responsabilidade e dizendo, eles são minha responsabilidade. Eu tenho que fazer o meu papel de defendê-los. Mas muitos olham para si, ele poderia ter olhado e falado, não dou conta. Que isso, urso? Não tem como. Ele poderia ter fugido, mas ele enfrentou. Ele enfrentou e ele venceu. E como nada em vão, essa luta contra esses animais ferozes foi só uma preparação para o que vinha lá na frente. Porque muitas de nossas batalhas, elas ocorrem por trás das malhadas. Elas ocorrem aonde ninguém pode ver. Quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, era só ele e Deus. E algumas de nossas batalhas vão ficar entre nós e Deus. E aí um dia, esse menino, ele precisa levar marmita para os seus irmãos. E aí ele vai de encontro aos seus irmãos e ele chega lá e ele vê o exército de Israel parado. Ele chega no campo de batalha e ele vê que a batalha não está acontecendo. E que tem um gigante ofendendo o exército. E aí ele olha para aquilo, ele que nem fazia parte do exército, ele se incomoda. Eu creio que muitos ali estavam também incomodados. Mas Davi, ele vai ter um olhar diferente e ele vai dizer: quem é esse incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Olha como ele se posiciona. Ele olha para aquele gigante, vê a dificuldade, porém ele olha para si, ele olha para o seu povo e diz: esse aqui é o exército do Deus vivo. Tantos homens tinham naquela batalha, mas nenhum deles conseguiu olhar para si e dizer: peraí, somos o exército do Deus vivo. Davi, ele chega até Saul e ele diz que ele vai enfrentar Golias. Saul olha para Davi e duvida. Ele fala: você, Davi? E aí Davi, ele fala: eu consigo, porque quando ninguém viu, quando estava só eu e Deus, eu enfrentei um urso. Eu enfrentei um leão. E ali Davi está dizendo: eu entendo que as dificuldades vêm para ser superadas. E se eu conseguir superar coisas que eram impossíveis, esse aqui, com certeza eu vou superar. Porque eu não estou em meu nome. Eu estou no nome do Deus vivo. E ali, então, ele enfrenta. Eu fico pensando como era o olhar de Saul para Davi. Pensando: meu Deus, esse menino. A Bíblia vai dizer que Saul até tenta colocar a sua armadura em Davi. E não cabia, porque Davi era pequeno. E aí ele pensando: será? Eu imagino, né? Será que é verdade essa história de urso? Será que é verdade? Leão?
Ele, o jovem que toca a harpa, pastor de ovelhas. Mas sabe o que eu imagino também? Que quem enfrenta um urso, que quem enfrenta um leão, que quem enfrenta qualquer batalha, sai vitorioso, pode sair vitorioso, mas não ileso. Talvez Davi, entre uma guerra e outra, entre um urso e entre um leão, ele tenha tido algum machucado, ele tenha tido uma ferida, ele tenha precisado de curativos, talvez ele tivesse até cicatrizes. Cicatrizes que comprovavam aquilo que ele dizia. Assim como muitos de nós, que somos feridos e nós não estamos livres da dor, nós não estamos livres das feridas que as batalhas nos causam. Até mesmo porque fomos avisados, não fomos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que nós teremos aflições, mas cada ferida, ela se fecha, ela se cura. E cada cicatriz que ela deixa em nós é um testemunho. É um testemunho que vai provar a nossa vitória. Então, hoje, talvez você ainda não tenha chegado a cicatrizar. Talvez a sua ferida nessa noite ainda esteja aberta. Mas fica tranquilo, porque ela vai fechar. Ela vai sarar. E aí você um dia vai olhar para ela e vai dizer, eu venci. Você um dia vai olhar para ela e vai dizer, eu sobrevivi. E aí quando você vê alguém nessa situação, você vai dizer, fica tranquilo, vai passar. E a pessoa vai dizer, parece que não vai passar. Porque quando a gente está com dor, parece que não vai passar. Parece que a cabeça vai explodir, né, Lorena? Minha cabeça vai explodir. Parece que a dor é tão grande que ela nos paralisa e a pessoa acha que é impossível. E aí você vai dizer, não é possível, eu venci. Ela vai dizer, você? Mas você nem tem cara de quem passou por isso. Aí você vai dizer, tenho cara de vencedor. Mas eu tenho uma cicatriz aqui que mostra que eu sou um varão de guerra. Eu sou uma varoa de guerra. Soldado sem cicatriz não tem história para contar, não é mesmo? Então, vamos esperar que sejamos curados. Porque a cura vem. Lá em 1 Pedro, e agora eu não lembro o capítulo, versículo, mas vai dizer que somos curados, as suas feridas cura as nossas feridas. E ele está falando de Jesus. O sangue dele naquela cruz, as feridas que ele teve naquele momento, elas trazem cura para a nossa vida. Tem cura para você. A gente começou o mês falando da dor de Deus. E aí Deus nos dá um mês de cura e começa falando das suas dores. E aí ele fala para nós, eu também tenho dores. Só que ele nos dá tempo também de mostrar as nossas dores. E de sermos curados. Quantos de nós temos angústia também nas nossas almas? Quantas dores nós passamos? Quantas coisas nós passamos? Talvez alguns aqui se sintam aprisionados, como aqueles 10 espias se sentiram. Talvez haja alguma dor que ainda esteja te paralisando, te aprisionando, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode.
mas alguém que nos mostra que mesmo diante das dificuldades, se eu tiver em nome do Senhor, eu posso. Alguém que diz, eu também tenho uma alma angustiada, eu também me angustiei, eu também passei por muitas coisas que me doeram, mas eu consegui dizer para mim mesmo, cantar para mim mesmo, espere em Deus, confie em Deus. Deus separou uma noite para dizer para nós, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas angústias, eu conheço as tuas feridas, mas o meu sangue, o sangue de Jesus na cruz, é a cura para você. Nós temos um Deus que olha para nós e diz, eu estou te dando um mês de cura. Eu estou falando de um Deus que ele tem um propósito para cada um de nós, e o propósito dele para o mês de agosto está explícito. Ele está dizendo, olha, eu preciso que vocês sejam discipuladores, eu preciso que vocês se levantem, eu preciso que vocês tragam vida para alguém. Jesus, ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, tenha vida. Deus está falando, tem tempo para você ter vida. Vida em tanta abundância que vai gerar vida na vida de alguém. E esse Deus, ele está requerendo de nós. Mas ele é o mesmo Deus que entende, que diz, olha, eu quero que vocês se levantem, eu quero que vocês façam ID, eu quero que vocês gerem vidas, mas eu estou olhando para você, eu estou olhando para suas dores, eu estou olhando para sua ferida e tudo bem, eu te dou um tempo. Se você até aqui não conseguiu, você vai conseguir. Porque esse é o mês que, se você conhece a tua dor, se você sabe a causa, então nós vamos tratar essa causa. Mas se você só tem também uma dor, então nós vamos conhecer essa causa. Porque é importante que você saia daqui nesses dias curado. Nos últimos tempos, tive uma experiência, né? Pude analisar alguém que conviveu com a dor. Talvez alguns aqui não saibam, mas no setembro, mais ou menos, do ano passado, meu irmão, ele teve uma queda e ele teve uma fratura nos calcanhares, os dois pés. E o direito ainda teve um afundamento. E naquele momento ele diz que foi uma dor que ele nunca tinha sentido na vida. E ele caiu com os dois pés em terra e ele falou que ele sentiu como se fosse um choque e já caiu no chão. E ele já não conseguia mais levantar. E aí, beleza, passou, ele foi operado. Ok, ficou muitos dias sem poder colocar o pé no chão. Depois da cirurgia, ele ainda teve 60 dias, mas antes ele já estava bastante tempo esperando a cirurgia, somente imobilizado. Então ele ficou um grande tempo sem colocar os pés no chão, na cadeira de rodas. E aí eu acompanhava ele nas consultas. Então, tem uma consulta que a gente chegou, e aí o médico, passando os 60 dias após a cirurgia, a gente chega, faz um raio-x, ele olhou e falou, tá tudo certo. Já é a hora de você colocar os seus pés no chão. Agora você pode voltar a pisar. E aí ele falou, não vai ser fácil, você vai precisar primeiro de muletas, né? Use as muletas para se apoiar, para não soltar todo o peso em cima do seu calcanhar. E você vai fazer fisioterapia e vai melhorar. Ok, a gente saiu de lá, arrumou as muletas, deixamos ele em casa e ele se levantou. Depois de muitos dias sem colocar o pé no chão. Ele foi, levantou com auxílio de muletas. E ele diz que quando ele se colocou de pé de novo,
ele sentiu uma dor tão grande quanto a dor da fratura. E ele caiu novamente. E aí minha mãe me ligou desesperada, vamos com ele para o hospital, raio-x, nada, tá curado, ok. E aí o médico diz, não, foi só um susto, pode continuar, é assim mesmo, vai doer no início, mas continua. Só que tinha um fato, ele ficou com medo, ele teve medo da dor. E aí o médico falou, continua, só que ele não continuou. Ele paralisou. O medo da dor paralisou ele. E aí ele pegou e continuou na cadeira. Até que ele tinha outra consulta, que era a consulta periódica, né? E quando a gente chega lá, eu chego empurrando a cadeira, o médico dele olha pra gente e diz, o que você ainda tá fazendo nessa cadeira? E aí ele fala, olha, eu tentei levantar, mas não deu. Porque eu senti uma dor muito grande e caí e tal, não sei o quê. Depois disso, não consegui. E aí o médico olha pra gente e diz, eu vou ser muito sincero com você. A dor, agora, faz parte da sua vida. E você não vai conseguir levantar sem dor. Não tem remédio no mundo que eu te dê que vai fazer você levantar sem dor. Você precisa fazer a fisioterapia. E você precisa levantar, sentindo dor e resistir à dor. E aí ele diz, você agora não tem mais remédio para dor. O seu remédio é aprender a superar a dor. E ali eu aprendi uma lição. Eu aprendi. Porque o David me zoa. Porque eu não consigo, eu não gosto, gente, de sentir dor. Então, eu acredito assim, que se Deus deu inteligência para o homem, para os cientistas, para fazer lá os medicamentos, não tem por que eu sofrer. Eu vou lá, senti uma dor, vou lá, tomo logo. E eu falei, meu Deus, não tem remédio para isso. E não tinha. Ali eu aprendi uma lição. Que algumas dores a gente vai conseguir tomar uma dipirona e vai curar, vai passar. Algumas de nossas dores aqui, um abraço vai curar. Um pedido de perdão vai curar. Uma palavra vai curar. Mas existem dores, e principalmente a que a gente começou a falar, que são as dores da alma. Existem feridas que estão tão enraizadas que, infelizmente, não tem um remédio que vai curar. E aí a gente vai precisar fazer aquilo que eu aprendi. A gente precisa, para poder ser curado, apenas nos levantarmos. Para curar essa dor que não tem um remédio, você precisa se levantar e superá-la. Não é fácil. Quando eu digo do testemunho do meu irmão, não foi fácil. Porque nos primeiros dias ele tinha que só levantar perto da cama, levantava, ficava um segundo, sentava. E dor o dia inteiro, levantava. Mas os dias foram passando. E ele aprendeu a superar a dor. E ele ficou mais resistente a ela, na verdade. E ele foi resistindo, até que ele conseguiu ficar de pé. Até que ele conseguiu voltar à vida normal que ele tinha. Até que ele conseguiu voltar a trabalhar. E esses dias o tempo ficou mais frio. E aí ele colocou umas faixas. E eu perguntei para ele, ainda dói? Ele disse, dói todo dia. Tá doendo mais agora porque é frio, mas dói todo dia. Só que eu consigo. Só que agora eu consigo. Só que agora a dor não me impede mais de ter a minha vida normal. Então eu aprendo que algumas dores vão ficar ali. Algumas dores elas vão ser curadas, mas outras a gente vai aprender a resisti-las.
A gente vai superar. E é isso que nós precisamos nessa noite. Quem ainda tem alguma dor que nesses dias, nesse tempo, não foi curada, não tenha medo. Não tenha medo de sofrer mais. Porque sofrimento é a paralisia que ela já causou. Sofrimento é aquilo que ela já fez. Agora você precisa se posicionar. Precisa olhar para a dor e dizer: você não vai me vencer. Olhar para a dor e dizer: eu sou mais forte. Quando meu irmão ainda estava ali na cadeira de rodas, nessa consulta onde o médico falou que ele ia superar a dor, o médico olhou para ele e disse: quanto tempo mais você passar na cadeira de rodas, mais difícil vai ser. Porque você está perdendo massa muscular e seus ossos estão se enfraquecendo. E é isso que acontece com a gente. Quanto tempo mais a gente demora para superar a dor, ela vai nos enfraquecendo. Ela vai nos paralisando. Mas quando a gente olha para ela e diz: eu vou vencer. Quando a gente olha para ela e diz: acabou. Agora eu me levanto. Agora eu te supero. Você consegue. E aí quando você consegue conviver como ele está convivendo agora, doendo, mas tendo uma vida normal, a dor ela se transforma em algo tão pequeno que ela não muda a sua vida em mais nada. E aí você vai olhar para todo o processo que você passou e você vai dizer: eu venci. Até aqui a mão de Deus me sustentou. Foi por Ele que eu venci. Talvez nessa noite você tenha uma dor muito profunda, que eu não conheço, que o irmão que está do seu lado não conhece, mas que Deus sabe. Marina, ele sabe? Sabe. Sabe? O tema prova que ele sabe. O que ele falou prova que ele sabe. Mas também prova que você pode superá-la. E chegou o tempo de superar. Quando Deus, Ele, como eu já falei, coloca um tema desse antes de uma conferência onde você vai ter que gerar, Ele diz para você: chegou o tempo de superar. Chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de parar de olhar para si e pensar: eu sou muito pequeno, eu sou um gafanhoto. As pessoas me veem desse jeito. Talvez não. Aqueles homens pensaram: aos olhos do inimigo eu sou como um gafanhoto. Aos olhos do inimigo eles eram um povo grande, forte. Não era como gafanhotos. Esse pensamento, ele só está aí para te paralisar. Nem sempre é uma verdade. Mas hoje é o dia de deixarmos as nossas dores, deixarmos as nossas angústias, as angústias na alma. Hoje é o dia da gente se olhar e entender que eu não sou um gafanhoto. E que se eu tenho uma incapacidade, o Senhor é o Deus que me capacita. O Senhor é o Deus que entregou o seu Filho por amor de nós. Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades. Não é isso que diz lá em Isaías? E Ele levou as vossas enfermidades. E diante do seu sangue naquela cruz, nós fomos curados. Nós fomos alcançados. Nós alcançamos salvação. É por intermédio desse sangue, é por intermédio desse sacrifício de Jesus que hoje estamos aqui. É por intermédio dessa graça que hoje nós estamos aqui
e somos considerados filhos. Como cantamos no início, nós cantamos Abba, Abba. Mas será que você tem olhado para si e se entendido como filho? Será que quando você cantou Abba mais cedo, você tem olhado para si e dito, não, eu sou apenas um gafanhoto, eu sou apenas alguém que sofro, eu sou apenas alguém que tem uma angústia na alma, eu sou apenas alguém que tem uma dor, eu sou apenas alguém que fui abandonado, eu sou apenas alguém que fui desacreditado, eu sou apenas alguém que estou por trás das malhadas, eu sou apenas alguém que fui desmerecido pela minha família, eu fui desmerecido pelos meus irmãos, eu fui escravizado, eu tenho uma dor na alma, eu não consigo olhar para mim e me ver com olhos de filho. Mas a palavra diz que sim, nós somos filhos. Você não é a sua dor, você não é a sua dificuldade, você é um filho de um Deus tão poderoso para te fazer superar tudo isso, para te livrar dessa dor, dessa angústia. Aquele que te diz que te chama de amigo. Um servo, ele não conhece as intenções do seu senhor, mas um amigo, sim. Você conhece as suas promessas? Você sabe os propósitos de Deus para a sua vida? Sim? Então você é amigo. Então ele tem te tratado como amigo. Ele tem te tratado como filho. Você não é o que você acha que as pessoas veem a teu respeito. Você não é nem mesmo o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você é aquilo que o Senhor diz. Aquilo que o Senhor te colocou para ser.